eu sou Débora Vidala, da Casa de Culturas Azul, organizadora do Raízes, Web Congresso de Danças e Culturas Étnicas. Estou aqui para anunciar a nossa próxima atividade com a queridíssima Dri Rodrigues. Vamos viajar pela história do figurino. Meu nome é Dri Rodrigues, eu sou estilista e figurinista, trabalho há mais de 20 anos nessa área. Não é a minha primeira área de formação e de trabalho, aconteceu depois, porém eu venho de uma família que já é de moda, né? A minha avó, a mãe da minha mãe, era estilista, naquela época não tinha formação, e se chamava costureira, e ainda se chama costureira, mas tudo era feito conforme era possível, né? Minha avó perdeu a mãe com 9 anos de idade e ficou com 6 irmãos, pequenos e uma de colo. E meu avô, entendeu? Meu avô, e a necessidade de ajudar também ali e tal, ela, por conta, sem nenhuma imposição do meu avô, nenhuma do pai dela, no caso meu bisavô, ela teria que fazer algo para ajudar. Ela pegou uma calça do meu avô, colocou em cima da cama, em cima de um lençol, cortou, e a partir dali ela começou a treinar e virou exímia. Não tinha referência, na verdade existiam algumas revistas, né? Não tinha modelagem, imagina, era muito difícil naquela época. E não tinha o quê? Variedade de tecido, de estampa, de nada naquela época, né? Era tudo muito assim. Então, ela sempre foi trabalhando de acordo com a necessidade, foi aprendendo outras coisas, noivas inclusive, bordando e etc. E fez a vida dela assim. Automaticamente o quê? A minha mãe, as minhas tias, tem uma tia que faleceu também já há muito tempo, que trabalhou mais diretamente com a minha avó, e todas elas faziam para ajudar, né? Uma bordava e tinha todo um zelo com aquilo, que minha avó era muito metódica, não podia ter um pingo, um cheiro, um risco, a barra, não podia sair um fiozinho para lá. Então eu cresci vendo tudo isso, sempre tive roupa sob medida, porque era comum na minha casa, né, como minha mãe, minhas tias e tudo mais, pra gente era comum. Por quê? Porque a gente tinha alguém que fazia isso e era comum. Aí quando você vai ficando adolescente, você entra naquele conflito que você não quer mais aquilo. Você quer o que tá na loja, o que tá usando, o que saiu não sei aonde. Aí você começa a querer o jeans, sei lá o quê, ou a roupa da Gucci, sei lá o quê. Enfim, como todo adolescente passa. As roupas de festa, as roupas de formatura não eram compradas, eram feitas. Não tinha conversa, entendeu? Não tinha aquilo, não, a gente vai fazer e ponto. E você ia falar que não? Não. E tá tudo bem, um laço gigante lá atrás, mas a nossa tinha uma estrutura emocional diferente, de programação diferente, tudo era diferente. Só que você também está sempre ali, você quer fazer parte do grupo, mesmo que você esteja igual, você quer estar ali, né, naquele momento, sim. Então eu cresci com roupa sob medida, com um senso estético um pouco até, digamos assim, rígido, porque elas tinham um método, né, de trabalho artesanal. Eu cresci vendo aquilo. E quando eu comecei a trabalhar, eu tentei manter aquela estética, porque era a referência que eu tinha. Eu gastei muito dinheiro, querendo manter. E a minha decepção qual foi? As pessoas não saberem o que era aquilo e não estarem nem aí. Todas não, boa parte. Mas sempre tem um que sabe. E esse um é a tua recompensa, entendeu? De ter visto aquilo na casa um dia,
de ter também uma avó, uma tia, uma mãe que já costurou e conhece aquilo, e respeita aquilo e se emociona, porque é emoção, né? Enfim, mas isso é muito pessoal, né? Pessoal. Aí, ok. Então eu segui, ainda sigo por esse caminho de cuidado, de querer que a pessoa ela tem que estar contente. Você faz um trabalho ali de psicólogo, de mãe, sabe? Acolher aquela pessoa. Não é simplesmente, isso aqui combina com você e tá tudo certo. Não, é muito além. É assim que eu vejo, é assim que eu sinto. Então, eu tive uma professora que ela falou, cara, você tem que ir para artes, teatro, figurino, porque você tem todo um caminho que não é de rua, e sim de palco. Eu nunca tive a intenção, na verdade, de ter loja, de nada, não era essa a minha história a princípio, tá? Eu fui para um curso livre primeiro, nesse curso eu tive História da Indumentária, aí eu me apaixonei, porque a história é muito rica, né? E continuei buscando e buscando, fiz inúmeros cursos antes, com profissionais na época caríssimos e importantes, né? Porque a gente também, como sempre, você tem que passar por aquela informação, né? Porque não é como agora que tem muita gente. Antigamente tinha fulano de tal. Se você não fizesse aula com fulano de tal, que tinha um certificado internacional, não adiantava, entendeu? E também se não tinha um outro fulano de tal para escolher. A roupa realmente fazia, o estilo da roupa, a roupa fazia diferença. O estilo do ateliê fazia diferença. Aí também a questão da gente, quando mesclou com o figurino e toda aquela informação de flamenco que tinha dentro do ateliê, que era um atrativo gigantesco, né? Porque aquela coisa não era mais um ateliê padrão, porque se rompeu isso, obviamente, né? Quando juntou tudo. A cor, as interferências, eu acho que também atraía muito, né? Aí você tá, né? Tem a dança, aquela coisa, porque o que acontece com o produtor de moda, por exemplo? Ele também veio buscar a espanhola da castanhola. Por quê? Porque para a revista seria um impacto, e também não é nem impacto, gente, é o inconsciente coletivo, que é o que vende. Na verdade, é o que fica na memória. Então, o figurino ele é muito importante também nisso. Quando você vai para um palco, ou enfim, quando você se põe ao público como artista, você tem que respeitar aquele que saiu da casa dele buscando aquela memória dele, ou que ele viu em algum lugar, aquela coisa que ele idealizou, tá? Eu vou lá para ver sei lá, a dança do ventre. Ele vai, sabe? E ele chega lá, tá lá, calça jeans, um top. Acabou. Não que a menina não dance, ela vai dançar. Mas quando você vai para a linha de frente do show, a pessoa que foi, ela quer ver o espetáculo. Então isso faz parte, o figurino ele é o espetáculo, ele faz parte do espetáculo. Entendeu? Porque você está trabalhando com um consciente coletivo, vamos dizer, sei lá, uma alma grupo, digamos assim, vai, que você tem aquela referência, às vezes errada ou não, mas você tem uma referência. São esses editoriais aqui, tá? Tem mais coisa? Tem. As revistas originais, obviamente, não trouxe, porque é um peso lascado, e isso aqui já foi ampliado para portfólio mesmo, ó. Isso aqui é a cara. Na verdade, era uma edição especial dentro da Caras, assim, que é muita sorte, eu acho, porque só saía gente muito importante aqui. E eles pararam lá no meu ateliê e acabaram levando um chale, né, para o editorial, e aí, enfim, que poderia ser dentro ou em qualquer canto, e de repente você dá de cara com a Regina Guerreiro na capa da revista, que para mim é uma referência em moda, que olha, acho que nem se eu pagasse
eu ia conseguir isso. É sorte, eu acho, talvez. O trabalho é bom, mas é sorte. Vamos falar em sorte, que acho que é mais justo com o universo. Aqui tem também dentro da RVSP, ó, todo o trabalho artesanal que também saiu. Esse chale eu não me desfiz, não tenho coragem. Aliás, tudo que foi para as revistas eu nunca me desfiz. É acervo vivo. Vai, a hora que morrer, joga onde quiser. Mas por enquanto está lá. Esse chale todinho feito à mão. Aí aqui a outra sorte. Quando você menos espera, Cláudia. Ai, tá, um editorial lá dentro, né? Beleza, de repente, pá, Cláudia Raia. E mais, fora Cláudia Raia, um vestido de 2 páginas, falando das mulheres de 50 anos. Esse vestido é meu também, da Cláudia. Aí, outro editorial, Cabelos e Visual. Muito interessante, uma revista estética. Aparecem lá atrás de figurino, que a gente também não sabe como é que chegaram lá. Ai, conversa. Maite Piragibe estava começando carreira ou estava em alguma novela e ela é bem miudinha, muito pequenininha. E a gente, né, abriu o acervo, falei, pode escolher a cor que quiser de figurino e tal, pode levar, e, enfim, não sabia. A produtora optou, não, quero preto e vermelho e tal. Só que o que a gente tinha preto e vermelho, que era o que ela achou mais incrível, porque ela nunca tinha visto na vida, uma bata de cola, que pesava, porque era uma bata de cola teste, que a gente fez naquela época, 20 quilos, e a menina tem 1,5 m. E não dançava, tadinha. Aí tá aqui, ela com o pezinho, ó, na pontinha do pé. O sapato ficou gigante, ela não usou, mas isso aqui é tudo do ateliê, um editorial falando, né? Ó, vem dançar, é uma verdadeira, acho que uma verdadeira bailarina espanhola, sei lá o que está escrito aqui. E tudo aqui é do La Ritana, todos os figurinos meus, que também aconteceu. Aí veio a Arte em Dança, que é do Rio de Janeiro, né? E fez uma matéria por conta dessa própria repercussão, acho que, não sei se da Cabelos e Visual ou da Cláudia que foi, sobre o meu trabalho, né? Que fala da importância de um figurino. Isso já, pela cor, você já vê que faz muito tempo. Essa roupa é minha. Essa é a Luciana Lima, uma cantora, muitos anos minha cliente. Ela tinha uma dupla com um marido, que era incrível. Eu tenho trabalhos, outros figurinos incríveis que eu fiz para eles, porque eles faziam era incrível. E ela é uma excelente cantora. E aí eu mandei a fotografia, porque eu adoro essa foto. Essa camisa é uma camisa de jabot, vitoriana, tal, que é uma camisa icônica, que eu sempre tenho ela, que é a que mais vendeu, e é uma camisa cara, porque ela é muito trabalhosa. Aí tem um comentário. A partir dessa matéria, essa revista me chamou para fazer coluna. Eu acho que eu fiquei 1 ano e meio escrevendo para eles sobre figurino, sobre moda. Falava muito essa questão do figurino, não sei, do figurino, do personagem, não confundir pessoa com personagem, isso também foi. E a história em si, de estilistas, mas trabalhei muito com moda nacional, com referências nacionais, que eu acho que também é muito importante a gente falar do nosso, né? Não só do de fora. Porque senão sempre de fora é melhor do que da gente. Tem muita gente muito incrível aqui, fez coisas incríveis, acho que a gente tem que saber falar isso. Aqui é a Fabiane Scaranzi, tem uma foto, que também foi me entrevistar, porque eu sou uma não total sem noção. Ó, me pediram uma entrevista, eu agendei lá a entrevista achando que era algum trabalho de faculdade para eu responder alguma coisa. Assim? Aqui é lá no La Ritana, tá? E achei que era, sei lá, um trabalho de TCC, alguma coisa que iam me perguntar. Pode vir aí. Você não poderia fazer uma externa? Eu falei, não posso sair que eu estou trabalhando, mas eu te recebo aqui.
De repente chega 2 carros de publicidade da TV, porque foi o que aconteceu. Essa matéria saiu na estreia do Domingo Espetacular, quando ela assumiu o Domingo Espetacular. Foi a primeira matéria. Eu não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, a rua parada, eu achando que era um acidente, aquele povo descendo com câmera, com guarda-chuva, com tudo. Que isso? E ela chega e fala: Adriana, por favor, no caso eu. Tava lá, sou eu. Ela falou: sou Fabiana. Eu falei: você é a mocinha que me ligou para agendar? Ela falou assim: não, eu sou a Fabiana Scaranzi. E é tipo, quem é a Fabiana Scaranzi? Porque, entende, eu não tenho muito essa loucura disso. Aí depois, tinha um aluno meu lá, que tem até um trabalho que é, enfim, de teatro, ator, que ele ria muito. Ele falou assim: gente, ela é muito assim, a moça tá apavorada. Por quê? Porque eu não tava nem aí. Se ela era do Tempo, se ela tinha sido da moça do Tempo da Globo, por quê? Porque na hora que ela fazia a moça do Tempo, ou eu tava estudando ainda, na faculdade, sei lá o quê, se eu saí do trabalho, ou no cursinho, sei lá, qualquer coisa, ou eu tava indo embora para algum lugar, eu nunca soube quem era a moça do Tempo. Então, eu também, desculpa, eu não tinha obrigação de saber. Mas é muito legal, muito simpática. Sei lá, ficaram 5 horas lá dentro me filmando. Obviamente, vocês já perceberam que eu gesticulo muito. Então, eu fui a sensação da entrevista, tipo, a louca. Tudo quando falava a pessoa, era eu que aparecia. Aí a pessoa tenta, não sei o que, eu tava mexendo num tecido, fazendo torção, parecia que eu tava querendo enganar alguém. Mas, enfim, valeu. Aí, você fala: nossa, como vão me ver? Vão me ver despirocada. Chego num evento, né? A gente chega num evento, sei lá, 2 dias depois que passou na TV, um monte de gente veio falar: eu vi. Eu falei: o quê? Eu vi a entrevista. Então, na verdade, assim, as pessoas viram o ateliê, me viram, não estavam nem aí porque eu estava falando, o encantamento foi tanto que, sei lá, entendeu? E é muito interessante, porque tudo isso daqui, gente, eu não busquei. Eu não fui lá tentar fazer, nunca fiz. Foi acontecendo. Aqui é a parte de tem outras coisas, outros tipos de figurino, mas isso aqui é o que está impresso, porque, bom, aqui é o figurino, tá? Outra coisa, nunca tinha escutado falar, sou eu na vida. Teatro mágico. Me aparece, a menina me liga, na época ligava ainda, né? Não ficava só mandando, nem tinha WhatsApp. Olha, eu quero figurino e tal. Assim, teatro mágico. Aí eu pergunto: o que é o teatro mágico? Quase que a moça infarta. Como você não sabe? Eu deveria saber, talvez, mas assim, não era nada. Não sabia. Aí ela veio também, e é muito interessante, porque assim, as coisas foram acontecendo, não por acaso, eu acho, mas eu acho que por sorte também. Eu acho que muita sorte. Então, aqui ó, foi um esboço que a gente fez lá conversando, ok? Ainda eu achei agora aqui, porque estava completamente guardado esse portfólio. Que é incrível, o trabalho de teatro mágico é incrível também, e assim, é uma delícia, né? É um universo incrível. Aí, deixa eu ver. Tá. Aqui, a gente entra em pesquisa, que eu vou comentar aqui. A Frida, eu tenho uma afinidade, uma relação com a história dela de muito respeito, de muita admiração, de muito encantamento. Eu acho que esse encantamento, ele grudou até nas nossas paredes por muito tempo, e a gente viu que conseguiu, o Antônio, né, nunca fiz isso sozinho, levar a Frida para quem nunca tinha visto a Frida. As pessoas falam: aquela mulher feiosa, com aquela sobrancelha mais esquisita. E não é isso. Eu já tinha umas pesquisas, nada, enfim, estudava, tá? Por estudar. Quando a gente chegou em 2009, o primeiro trabalho com a Frida, a gente conversou, porque ela vem, né? A Frida, ela vem. Quando ela quer, não é qualquer, eu quero, não. Ela vem, sei lá, ela aparece de vez em quando. E a gente falou: vamos colocar no espetáculo. Só que faltava só 1 mês e meio, mais ou menos, né, Antônio? Acho que 1 mês e meio, já estava praticamente tudo formatado. Espetáculo de final de ano.
mas sei lá. Era para ser um fragmento só. De repente, se tornou uma pesquisa que tinha também um pouco a ver com o tema, porque a Frida é muito flamenca também, né? Não é todo mundo que vê assim, mas é. Atitude, aí a gente entra em atitude, em resistência, em força, em tudo, que é o principal aqui, não só as flores e tudo mais, isso é outra coisa. E aí começou-se uma pesquisa, obviamente, para a gente poder pôr, né? Isso foi crescendo. E de repente a gente tinha 2 cantoras fazendo, já com uma licença poética, porque a gente a ideia também não era reproduzir naquela época Fiel, depois a gente já refez a Frida. Então aqui, por que eu estou mostrando isso aqui? Não vou contar a história da Frida agora. Isso aqui, gente, é uma pesquisa pequena da pesquisa. Até o mapa astral dela está aqui, tá? Então, quando você vai fazer uma personagem, uma figura, uma pessoa emblemática, você tem que pelo menos entender esse ser que não é fictício, né? Porque ela existiu. Então, é importante sempre estudar, tá? Aqui, ó. Aqui é o mapa astral, mas a gente tem a leitura desse mapa, não tá aqui. Aqui é a coluna partida, que já vai servir para uma outra coisa que eu tenho que falar. Isso daqui é um painel já de referência, tá? Esse é a coluna partida e aqui uma correspondência de pesquisa que a gente fez, o Antônio, na verdade, com corpo humano, com medicina, com uma série de coisas. Então, a pesquisa da gente vai um pouco além. Aqui, essa foto linda. Aqui as 2 Fridas, né? Que é a base de acho que de muitos trabalhos, enfim, que é importante, porque isso aqui tem um significado incrível, e assim foi. Então, a Frida, isso aqui em 2009, fizemos, ok, lindo, incrível. Em 2014, a gente repete com outro formato. Aí já numa outra linguagem, com 2 atrizes, com tradução simultânea em Libras. Como? O carinha estava lá fazendo assim? Não. Elas. Porque elas já vinham numa linguagem de teatro que elas faziam isso. E esse figurino de 2014, porque assim, outra coisa que é muito interessante, é muito emblemática a Frida, né? Então, quando você pega uma pessoa, uma atriz, uma cantora, alguém de um pouco mais de visão, ela dá qualquer coisa para fazer a Frida. É muito louco. E ao contrário da primeira versão, essa segunda versão, elas tinham um perfil para o figurino mais próximo realmente da figura da Frida do que na primeira versão, que a gente já usou uma licença poética, combinando cores e tal, mas não tinha uma fidelidade, uma fidelização. E aqui já sim, foi muito interessante, lindo espetáculo, ok. Então, assim, a parte do portfólio impresso está aqui, né? Tem muita coisa no Instagram, que dá para consultar, no Facebook, lá tá tudo espalhado na internet, o trabalho da gente está sempre por ali e dá para ver, para o básico, né? Qualquer estilista, qualquer figurinista, qualquer estudante, ele tem que estudar indumentária, em primeiro lugar. A história da indumentária é a história do vestuário, não só do vestuário, de todos os símbolos. O que é indumentário? O indumentário é qualquer coisa que você usa sobre o corpo, qualquer coisa, ou seja, que faça uma interferência ali. Pode ser brinco, um arranjo de cabeça, uma aliança, um piercing, uma pintura corporal. A gente pode ir para pintura indígena, que é uma, né? Não tem como, é uma indumentária. A pintura, sim.
uma tatuagem, que mais? Enfim, qualquer coisa que você ponha sobre o corpo. Tá, aí a gente entra lá. Um traje típico é indumentária. Um traje de celebração religioso, tem todos os símbolos, né? A gente começa lá com indumentária, porque a moda vem muito depois. Então, um exemplo, um homem nu com uma faca pendurada na cintura, ele está usando uma indumentária. Ponto. Ué, mas não é só roupa? Não, é qualquer coisa que esteja sobre seu corpo. A roupa é um diferenciador social. A roupa você usa por 3 motivos. Ou por adorno, por pudor ou por proteção. Então, a questão mais do glamour, da riqueza do adorno, que são as... Óbvio, né? Que se está registrada é porque elas tinham dinheiro, elas tinham quem registrasse isso. Que eu acho importante falar. A questão do vestido de noiva, já aproveitando da riqueza. O vestido de noiva nem sempre foi branco, tá? Você podia se casar com qualquer cor, né? Aí, porque elas casavam com o melhor vestido que elas tinham, não importava a cor. O que acontece? A Rainha Vitória, que sempre foi um ícone nessa questão da moda, ela leva muito a fama de ter sido a primeira, mas não foi. Por quê? A Rainha Vitória, ela era... E quando ela foi... E ela casou em 1840. Depois a gente volta, porque ela não foi a primeira a usar o branco. Como noiva, oficialmente, poderia dar a ela, mas teve uma questão antes. Ela quis fazer um vestido mais lindo do mundo, com a renda mais maravilhosa, cor clara, branca. Por quê? Ai, porque pureza? Não. Porque era caro. Era prestígio você usar branco. Porque era dificílimo você ter aquela cor, manter aquela cor, dar a manutenção naquela roupa. Então, porque como depois também entra as questões das outras cores de prestígio, né? Aí a gente faz vermelho, tem outras coisas. Mas o branco era o fino da bossa, digamos assim, sabe? Aquela coisa, nossa, porque não era comum. Então, esse vestido dela tem rendas caríssimas, porque a renda também, ela salvou a economia. Quem tinha essa renda para vender em determinada época, tinha mais dinheiro, entende? Porque a renda era caríssima, até hoje né, a renda. Enfim, e aí a rainha faz essa roupa. Tudo que ela não queria era se desfazer dessa roupa. Ela amava a roupa, amava a renda, então ela usou um pedacinho no sapatinho, um pedacinho não sei aonde, ela já bem senhora, com a mesma mantilha do casamento. Essa Rainha Vitória. Aqui o vestido está no museu, o vestido original, né? Bem preservado, apesar de todos esses anos. Eles têm um cuidado, tem que ter, na verdade, porque isso é história, isso é necessário. É muito interessante quem mantém acervo. Aí, o que acontece? Aproveitando, a gente está falando da Rainha Vitória, a Rainha Vitória foi, teoricamente, ela casou de branco, teria sido a primeira. Vamos ver que não foi. Aí, ele morre, que ela fica enlouquecida e ela se veste de preto. Que também não tinha isso, do luto, vestir de preto. E ela se veste de preto e vira esse luto. E a partir daí também, porque é incrível a história dela. Ela pede, ou ela cortou o cabelo dele e faz as joias com os cabelos entrelaçados, que são as famosas joias de luto, que também isso tudo Rainha Vitória. Então a Rainha Vitória é muito interessante, a pesquisa é muito interessante, muito rica. Aí por que a Rainha Vitória não foi a primeira? Simples. Napoleão e Josefina. O que aconteceu? Eles iam ser coroados, tá? Não casar. Eles não eram casados. E o Napoleão era de uma empáfia, sempre foi, que ele tinha que ser coroado pelo Papa. Porque o Papa tinha que ir lá, porque ele era E o que eles fizeram? Para a coroação, eles fizeram a roupa branca.
que também era preciosa. Além dessa coisa da pureza, tá envolvida na cor, o prestígio de novo no branco e tal, que ninguém tinha e tudo mais. Aí o Papa descobre que eles não são casados e diga, não vou coroar. Não coroa, quem não é casado e acabou. E é o que acontece? Na coroação eles se casam, que isso é em 1807, então quase 33 anos antes da Rainha Vitória. Então é só esse câmbio. Por quê? Porque a roupa da Josefine não foi feita para casamento. Mas como aconteceu isso, ela se tornou a primeira a casar de branco. Mas a roupa não era para coroação, né? A gente tem uma pintura ali. E outra coisa, Napoleão era visionário, comerciante, toda essa questão da própria nossa indústria têxtil, essa loucura da roupa, dessa necessidade de você fazer parte daquele círculo social, ele era muito esperto. Então, tinha o povo que tinha uma condição, tinha... E como é que você podia ir nessas festas, entendeu? Ser convidado para aquilo, pertencer. Você tinha uma regra para seguir. Primeiro, toda festa nova, não se repetia o vestido. Ele ganhava também por ali, na indústria e tal. Tudo isso. A empáfia do Napoleão era tão grande, quando o Papa falou que não ia casar, eu não ia coroar e tudo mais, que ele fala, tá bom, vamos casar. E o que ele faz? Ele mesmo se coroou. E ele mesmo coroou a Josefine. Moda, né? Agora a gente vai para moda. Moda é assim, é alguma coisa que você vai usar, que dura um tempo, que seja específico de uma época. Datar um tempo, datar um mar, datar uma época e um estilo, né? Vamos sintetizar isso porque... Tá. Do final da Idade Média ao princípio da Idade Moderna, média para moderna, né? Média para Renascimento ali, aquela coisa. A gente começa a poder chamar de moda, não mais só indumentária, porque tem todas essas questões aí, porque surgiu a ideia de mudança com regularidade, entendeu? Você ter uma moda que muda com facilidade, com um tempo mais curto, porque antigamente você tinha a sua roupa que durava até o fim da sua vida lá, aquele estilo, e não tinha muita coisa. Aí a moda, ela vem com essa... E essa questão da moda, que vem com toda essa estrutura do Napoleão, de ter, tudo era, na verdade, né? Os trajes de festa. Outra coisa que era importantíssimo nessa época, muito chique, é a questão do cabelo, das perucas. Então, o cabeleireiro também, ele era, nossa, quem podia... E essas pessoas que tinham dinheiro, mas não eram da realeza, tal, não faziam parte da corte lá, para conseguir fazer com o mesmo, a peruca dele lá, com o mesmo cabeleireiro da corte do Napoleão, porque também isso era meio que pensado, né? O cara ia lá 10, 15 dias antes e atendia o pessoal que tinha dinheiro, que ia na festa, mas não era no dia específico da festa. O que acontece? Esse povo pagava para ter esse tratamento aí com esse cabelo, com essa peruca. E uma pena que eu não trouxe a foto. Era feito uma madeira, assim, uma madeira, um encosto de cabeça, digamos assim. Por quê? Porque elas, como elas faziam o cabelo 15 dias antes da festa, porque elas não tinham condições de fazer no dia, porque o Napoleão e a turma dele lá era a bola da vez, elas dormiam com a cabeça naquela madeira para não estragar o penteado e ficava lá. Terrível, mas fazia parte do pertencimento aqui do Napoleão. Porque o Napoleão, ele era muito visionário, muito visionário. Esse conceito de moda vem dessa história aí, meio que imposta por ele, digamos assim, com todo esse glamour. Porque as pessoas, como sempre, eram diferenciadores social, queria pertencer de alguma forma àquele lugar. Então, você não podia repetir o seu vestido tinha que ser muito maior que o da outra, a gastronomia também aconteceu ali, né? O balé.
Então, é incrível, mas é muito interessante saber que vem por esse viés. Porque vamos passar de indumentária para moda, agora começa a ser transitório esta troca. Antes, tua roupa durava, às vezes, até a tua morte, aquele estilo. Não tinha essa coisa de, no mês que vem, ou sei lá quando. Lógico que não mudava nesse período. A gente está falando lá atrás, mudava, mas não, né? A não ser essa questão das festas. Aí, o vestido azul, não dá para ir de novo, porque você não vai. Porque ninguém vai te querer lá. Era uma imposição. E isso ele ganhava, obviamente, porque a indústria têxtil, né? Aquela coisa, esses tecidos, tudo saía dali, não é? Não tinha muita opção. O desejo, na verdade. Aí a gente já começa a falar em desejo, querer aquilo porque é diferente do meu. Então, a história da moda e da indumentária e tal, e toda a história, ela é linda, riquíssima e tem que ser sempre revista, pesquisada, principalmente para quem vai trabalhar nessa área, né? Ou só por curiosidade, porque vale muito a pena. Tem muita coisa interessantíssima que vale a pena passar pela vida e saber. Não precisa sair daqui sem saber nada, porque que eu estou usando isso aqui, tem um sentido. Ok. Entrar agora em diferenças já, a gente vai também, já com moda, de reprodução, réplica, que isso também é importante saber, tá? Reprodução, quando você fala em reprodução, você tem que seguir o modelo original à risca, literalmente à risca. Os tecidos, o tamanho, não tem como mexer nisso aqui. Então, a reprodução, ela hoje é feita ou por museus, porque não dá para fazer. Tem que ser artesanal, tem que ser à mão, não pode interferir. Isso a gente está falando mais técnico para quem quer estudar ou entender como funciona mais ou menos essa divisão. A réplica, você replica e pode ter algumas inovações, tá? Hoje em dia, claro, você vai usar tecnologia, você vai usar máquina, um tecido diferente, não tem que ser tão fiel. A cópia é a réplica em quantidade, né? Só fast fashion, digamos assim, vai ficar mais fácil. E a releitura. A releitura é tudo que tem expressão do passado numa roupa atual, tá? Usa-se muito essa palavra, esse termo, para várias coisas, mas tem algumas regrinhas aí para releitura, mas é isso. É tudo que tenha uma lembrança do passado, tá? Tem que ter isso. Um resgate nostálgico da coisa ali, né? Tá. Vintage. Aí lá vai de novo. Também tem diferença, né? É vintage. O que é vintage? Que virou... é tudo fácil falar vintage. Eu tenho um brechó vintage. Você tem mesmo um brechó vintage? Essa roupa é original? Ou é um estilo? Não, o vintage ele tem que ser vintage. Ele tem que pertencer àquela época e é ok. Ele tem que ser lá da década de 60. Aquele vestido é de 1960, ele é vintage, não é? O estilo vintage, não. É daquela época, tá lá restaurado para vender ou para acervo, isso é vintage, tá? E por quê? Porque é uma roupa que pode passar 30, 40, 50 anos e essa roupa você pode usar se ela ainda serviu você, por vários motivos. Porque você gostou ou porque ela entra, né? Mas tem que ser essa roupa de... Tá. Aí é retrô. Moda retrô é um conjunto entre releitura e vintage, tá? Retrô, releitura e retrô, vintage, tá? O retrô, releitura é uma roupa nova com expressão de passado e o retrô vintage que seja realmente uma roupa de época. Alta costura, já que a gente mostrou o Dior rapidinho, alta costura. Gente, alta costura só tem em Paris. Não existe alta costura fora de Paris. Óbvio, quem era... A gente já acabou de falar de Napoleão, então a gente já sabe como que é o francês, né? Aquela coisa, tá?
A alta costura, para você fazer parte do Triângulo de Ouro, são 3 ruas, o ateliê tem que ter uma quantidade específica de funcionário, que não é pouco, 15 funcionários trabalhando em período integral. Aí você tem que ter 20 técnicos. O teu prédio tem que ser próprio. A arquitetura do prédio tem que ser específica e tem que ser nessas 3 ruas. É uma marca registrada da França. Ponto. Não pode ser usada em lugar nenhum. Ponto e acabou. Ai, mas a Dona Maria, alta costura... Não, a Dona Maria ela pode fazer muito bem alfaiataria, bonitinho, mas ela não pode ser alta costura. Primeiro que a Dona Maria, ela não está na França, ela não está nessa região, ela não tem essa quantidade de funcionário e ela não é o grande cara que também foi escolhido para estar ali. Por quê? Porque você tem que seguir um padrão, tá? É uma regra, não existe. Na Itália, que a moda é incrível, se chama alta moda, tá? Porque não pode usar alta costura. Pronto, alta costura você não pode usar. É errôneo falar que no Brasil a gente vê muito, é triste, mas tudo bem também, é bom para explicar, porque a pessoa não erra tanto quando colocar a placa na porta dela, Filomena alta costura, porque não dá, tá? E não tem como, infelizmente, estou tirando sarro da Filomena, estou tirando sarro da placa lá no portão de ferro. Não dá para ser na rua Toneleiros. Não dá, gente, desculpa, porque só pode ser em Paris. Isso é uma regra, não pode. É igual champanhe, não pode mais chamar de champanhe. Pronto, eles mandam. Maison, termo maison só para alta costura. Não adianta eu vou comprar meu vestido na Maison, noiva, qualquer, sei lá o quê, no Brasil, em qualquer lugar. Não, você não está em Paris. E também Maison é para alta costura, ponto. Isso é isso, não adianta, não adianta. Quando você fala para um leigo, passa. Quando você fala para um técnico, ele olha assim e fala, puta, o que essa pessoa está falando? É melhor não falar. Então, antes de usar esses termos, para quem quer trabalhar com isso, dá uma informada para não ficar feio, né? Que fica bem ruim. Então, alta costura só em Paris, não tem outro lugar para ter. Aí a gente tem aqui grife. Grife também entra no prêt-à-porter, que também são as marcas, grandes marcas. Não, a minha grife de 3 sapatos e uma bolsa, não dá, gente, desculpa. E lá na alta costura, só aproveitando a deixa, por exemplo, a alta costura é o que menos dá dinheiro para um estilista, para uma maison. Por quê? Porque tem 200 clientes no mundo que podem consumir isso. O que aconteceu com o estilista, a produção do estilista? O perfume, que é o lucro maior do estilista. Então, uma maison de alta costura, ela tem que ter um perfume. Se não tiver, também não é. Então, ela tem que ter um perfume, que é o que mais dá dinheiro para o estilista. Por quê? Porque o cara não pode pagar $10.000 num vestido tubinho, mas pode pagar $150 num perfume. E tem um original. Eu pertenço, então eu tenho um original. E depois os cosméticos, aí vem o prêt-à-porter e o último a alta costura. Porque a alta costura, 200 clientes no mundo que consomem alta costura, como ela pode ser feita. Então a gente falou da grife aqui, agora na grife. Grife também usado para grandes marcas. Isso é regra. Porque o conceito de grife, ele vem de grife, garra, né? Garra. Então é aquilo... Isso tem, né? Começou esse termo, assim, esse conceito no final da década de 70. Quando começaram a vir o quê? As marcas, o jeans com lycra, vamos ali. E aquelas grandes etiquetas. Eu pertenço àquilo. Então, é aquela garra que deixa a marca em você. Então, uma etiqueta da Dior desse tamanho, sei lá, enfim. Da Dior não, porque é alta costura, mas assim, qualquer marca importante, marca grande, que tenha isso. Então, você quer aquilo, você vai pagar por aquilo para ter uma etiqueta desse tamanho. Então, isso é grife. Não dá também para ser, eu tenho a grife, não dá, tá? Ateliê é a casa de costura. Quando você tem um ateliê, obviamente, você tem uma casa de costura.
Então, você tem a sua equipe, você tem uma casa de costura, é um ateliê, pode ser chamado ateliê quando você confecciona, tem as suas costureiras e tal, aquilo sai dali. Eu não posso chamar de ateliê se eu mando terceirizar e fica mais difícil. Porque a gente está aqui, entra com o contato, você tem a tua equipe é aquela. Eu não levo para uma cortar, outra costurar, aí já não, enfim. E boutique é a loja, tá? Vamos fechar aqui, só para entender a diferença que eu acho importante, para não usar à toa e perdido, né? Porque fica meio feio. Então, a tradição é uma herança, né, cultural, que vem do passado, de geração para geração, é isso aí. Aí vamos aqui para o Brasil, eu escolhi modificar, na verdade são pesquisas que eu gosto muito, eu tenho pesquisas grandes a respeito dessas pessoas, acho importante a gente falar do nosso país, dessas pessoas, né? E a gente vai entrar aqui rapidamente, tá? No Lampião. Lampião era um absurdo de vaidade, né? Então, o Lampião, na verdade, ele pode ser considerado um estilista, né? Ai, nossa, mas ele matava todo mundo, tá? Mas quando ele não estava matando, ele estava costurando e bordando. Por quê? Porque antes dele ir para o crime, ele era um alfaiate de couro. Ele fazia umas peças, um couro bem importante, e vendia nas feiras lá. E a família dele teve uma confusão lá, acabou indo para o cangaço. Então, o que acontece? O Lampião, até a polícia copiava o Lampião e o bando do Lampião. Entende, gente? De tão importante era aquela figura. Por quê? Porque ele já queria isso. É o diferenciador, sabe? Os meus cangaceiros não são qualquer cangaceiro. Os meus cangaceiros têm uns símbolos, têm um estilo. É muito interessante. É lindo isso. E é nosso. Não é do outro. É nosso. É do Brasil e é daqui. E ele bordava, ele costurava, ele desenhava os bordados. Aí ele cortava num papelzinho, colocava em cima lá na máquina e reproduzia aquilo. Costurava mesmo. Quando ele estava matando, ele estava costurando. E quando morreu, e no acervo né, do recolhe das coisas deles todos lá, se achou 2 máquinas Singer. Aquilo dele era muito pensado, muito, é incrível aquilo. Então, o que acontece? Vamos lá. Dizem também que muitos daqueles símbolos das roupas, ele usava como símbolo de proteção, porque ele achava que protegia o bando de alguma coisa, porque então tem vários símbolos. É linda a história do Lampião, ele tinha toda essa coisa incrível, com roupa, detalhe e tudo mais. Aí chegou o Curisco ao bando com a Dadá, que é a mulher do Curisco. E a Dadá bordava também. E a Dadá, ela fez um emborná, que era tipo uma bolsa emborná, né? Para o Curisco inteira bordada. O que aconteceu? Ah, também quero. Imagina que ele vai ter uma bolsa dela ou não, dessa daí ou não. Lampião, no caso. Então, aí, lá vai a bolsa. Então, o Lampião, ele é importantíssimo na história. Tem esse lado que é muito lindo de se ver, porque você olha assim, nossa, um cangaceiro e tal. Não. E antigamente também é um ofício masculino. A alfaiataria sempre foi masculino. Aqui um cinturão. Tá. Lampião, incrível, maravilhoso. Muita influência em releitura de moda, tanto, né? Aí eu vou falar da Zuzu. A Zuzu, vou falar da Zuzu porque eu escolhi falar da Zuzu. A Zuzu, ela faz uma releitura do Lampião, tá? Na década de 70, porque a Zuzu Anjo, antes dessa coisa do protesto, da morte do filho e tudo mais, a gente pode falar em moda brasileira com a Zuzu Anjo. Ela tinha essa delicadeza. E ela solta essa coleção inspirada do Lampião e Maria Bonita, já em 1970. Inclusive, tem uma questão do Enem, com a releitura da roupa da Zuzu e da Maria Bonita. E o aspecto em figurino
quase de perfeição. Lampião e Maria Bonita, minissérie da Globo, Nelson Xavier e Tânia Alves. Maravilhoso, primeira minissérie da Globo, na verdade. Os dois incríveis, um figurino espetacular, que é muito importante isso, porque retratou realmente os detalhes disso aí, de toda essa caminhada, lógico, os últimos dias do bando, na verdade, do Lampião aqui com ela também, mas assim, perfeito. Um figurino perfeito. E agora a gente já vai entrar na Frida. A Frida, também como Lampião, é uma referência. Primeiro, ela é um produto quase que mantém o México hoje, né? Tudo da Frida, caneca, sapato, pinico, tudo. Mas a Frida, ela é tão emblemática, digamos assim. Por quê? Porque influenciou muita coisa. A Frida tinha uma loucura com as coisas dela, com a roupa, com os detalhes, com o próprio figurino. Por quê? Porque ela se escondia também, escondia a deficiência dela através da roupa. Como ela teve acidente, uma série de coisas, e ela mancava, então, quanto mais ela se enfeitava, quando ela chegava nos lugares, ela chamava a atenção pela exuberância da roupa e não por ser manca, por uma série de coisas, porque ela é pequenininha, o outro, enfim. Então, a Frida, ela tem um caminho fantástico em relação ao figurino e indumentária, a personalidade dela, na verdade. Então, mexer com a Frida, você também tem que pesquisar muito ela, para poder chegar, não é só pôr a flor na cabeça lá, e não é por aí. Eu acho que um ator, uma atriz, quando ele entra por esse caminho, ele, né, e o próprio figurinista, ele tem que entender muito desses personagens, uma que não é um personagem, né? É uma pessoa que deixou um legado importantíssimo e muito copiado, tá? A Salma Hayek, que eu já vou pular para o cinema. Perfeita, né, em tudo. Assim, é emocionante de ver a entrega e o trabalho do figurino e dela como atriz, que é muito incrível, muito bonito esse filme. O figurino vale a pena ver, acho que deve ter aberto em algum lugar aí. E aqui, a Salma Hayek, a Frida e a Barbie, da Frida, soltaram uma Barbie. O que aconteceu? A Salma Hayek entrou e foi contra. Postou no Instagram falando que a Frida celebrava tanto a individualidade dela que não dá para transformar ela numa Barbie. Aí você fala assim, mas por que ela acha? Porque ela entrou tão profundo no personagem e nessa pesquisa e nessa interpretação que ela já também enxerga de uma outra forma. Então, isso também é muito interessante, porque eu acho que ela, para se livrar um pouco dessa figura do próprio personagem, deve ter demorado um bocado. Aí a gente vai passar para figurino de novela, alguns figurinos importantes, né? Eu separei poucos aqui, mas final da década de 70, Dancing Days, incontestável. Essa meia lurex aqui, que, nossa, isso foi uma febre, na época da ditadura ainda tal. E a meia de lurex, ela pica, né? Picava. Aí a figurinista fez o quê? Porque aquilo picava, colocou tipo uma leg branca, uma meia branca, para poder usar aquilo na novela lá, para não ficar pinicando. Foi para a rua. Por que eu estou falando de figurino de novela também? A importância do alcance popular. Quando isso é bem projetado, quando emociona, por algum motivo, interessa. Então, isso foi uma febre, o povo continuava usando lá com aquela meia e virou moda desta forma, mas a meia era só porque, na verdade, a meia de lurex pinicava. Então, é uma questão. Aqui a Sônia Braga, já a gente vê aqui na boate, lá, todo já uma propaganda de jeans, muito interessante, a boate com toda uma propaganda de jeans, aqui o Paulette, já acho que foi. Aí a gente vai passar agora para Explode Coração, que também
É uma novela que deu muito pano para manga na época, principalmente para o pessoal que está na dança cigana, que estuda dessa etnia e tal. Acho que foi a primeira aparição popular de alcance, né? Porque Globo tem um figurino bem interessante, porque a gente já está falando de novela, e a novela tem que ter uma projeção, inclusive que vá para a rua, que possa também ser vendida, tá? Copiada, tal, e acessível. Porque o figurino da Dara, ele não é um figurino inalcançável, vamos dizer assim, nossa, uma fortuna, não. Inclusive, parece que muitas vezes foi contestado e uma família ou outra família cigana pediu para que também deixasse ela um pouco mais suave, como uma cigana comum, e não o tempo inteiro com aquelas saias e com aquilo tudo, porque ela estudava. É uma novela emblemática para a época, porque falava da internet, quando a gente ainda não tinha. Muita coisa aconteceu, né? Eu acho que a grande... Vamos entrar nisso aqui um pouquinho. A grande projeção da dança cigana no Brasil e desse encantamento por esse universo que até então era meio que desconhecido, veio através do Explode Coração, que parece que trouxe mais próximo, né, o público, porque aquilo lá tá vindo às 9 da noite, às 8h30 da noite, você acabou de trabalhar, de fazer sua comida, então é o teu encontro com um certo encantamento. Então é uma novela muito importante em relação ao figurino e a história, enfim, porque a gente trata ali lá atrás da internet, parece que é muito visionária até. Mas o mais interessante é a gente falar do figurino agora. Foi muito copiado, mas na minha opinião, isso é uma opinião minha, tá? Não é escrito em lugar não. Eu acho, entre essas novelas temáticas de época e tal, o figurino da Dara eu acho que é o figurino mais acessível. Porque não era muito rebuscado, então muita gente usou. E a gente conseguia comprar, para quem já gostava desse estilo, em lojas de roupas indianas, que tinha... Porque a Dara, ela não tinha exagero, né? A não ser nas festas ali de vez em quando, mas mesmo assim não tinha essa coisa. O que ela usava podia dar para sair na rua. Então, é interessante. E o que acontece? O figurinista... ele também é responsável para trazer o público, tanto para o encanto da novela e tudo mais, como também para o comércio. Para a gente, na verdade, não vai por aí o raciocínio, entendeu? Mas se o cliente te pede isso, ou se a moda vai por esse caminho, porque aí a gente já está entrando em moda, porque virou um comércio, todo mundo tinha uma coisinha de medalhinha, um corpete, não sei o que lá. Isso foi uma febre, e eu acho que muito importante. E outra questão, por exemplo, a novela foi tão importante, isso é uma opinião minha, tá? Que como tinha uma cultura toda envolvida, o que aconteceu? Era a mãe da Dara, eu acho, ou a mãe da Dara, que era devota de Santa Sara. E a mulher gritava o tempo inteiro, minha Santa Sara, minha Santa Sara. E aquilo virou uma coisa que parece... Foi ali que o Brasil descobriu Santa Sara. E a partir dessa novela, Santa Sara virou quase a Iemanjá. Então também é complicado você determinar que todo cigano é devoto de Santa Sara. Não é. Mas a Santa Sara, ela tem esse destaque e a Santa Sara, a projeção da Santa Sara acontece nessa novela. E essa idealização do cigano romântico, do cavalo, né, vem daqui do Explode Coração. Por quê? Porque teve um acesso gigante popular. Porque estava numa TV aberta, num horário nobre. Acho que aí começou... Obviamente, as aulas, as escolas começaram aí. E eu acho muito importante essa novela dentro do figurino e também do trabalho da etnia. Mas é uma novela importantíssima. Aqui a gente tem moda, né?
um estilo gypsy, que se usa o estilo gypsy, e isso é muito comum. Trabalham-se de várias formas, cada estilista, ou cada marca, ou cada produtor de um jeito, né? Que é, enfim, nunca cai. Se é uma roupa que nunca cai, é isso aqui. Ela vai e volta, você compra 20 anos, você pode pegar teu vestido lá de novo e usar amanhã que tá tudo certo. E é uma coisa certeira, que são as lojas hoje que a gente chama, que o pessoal sempre fala em roupa indiana, né? Não tá sempre ali? Aquela roupa sempre vai ser vendida, aquela calça vai sempre ser vendida, porque é uma coisa que também tem a questão do romântico aí, né? Do festival de estoque, daquilo tudo, das memórias. Então, tudo tem um significado. Esta novela, loucura total, também entra muito naquela linha do explode coração. Porém, a venda com os acessórios e o próprio turismo, isso é estatística, o clone. A Jade, que a Jade já vem com um Said e o Marrocos e todo aquele romance e toda a figura, né? Aquela beleza, aí aquela possibilidade daquela dança que também traz um encantamento, um figurino lindo dela, muitos lenços, né, amarrados, e a Giovanna Antonelli, enfim, já muito bonita, caiu muito bem no papel, figurino incrível. O clone, além dele ter também, o clone teve um apelo popular também gigantesco. Acho que muitas pessoas abriram a escola de dança do ventre também a partir do clone, porque a procura foi gigante, né? Foi, como também para o Marrocos. Não se tinha, no turismo, não era comum ter pacote para Marrocos. Depois do clone, as agências começaram Marrocos, porque todo mundo queria. Por quê? Porque a gente está trabalhando o quê? Um personagem, uma história, que a pessoa vai comprar porque ela acha que ela vai achar lá o Said, o Lucas, o Camelo, sei lá, o que for. Ela compra o pacote. Então, a função de um figurino também está aí. De encantar, gerar desejo, como a moda também. Né? Tá pegando. Eu quero aquilo que eu quero pertencer e vem tudo embalado. Então, o clone é assim, não tem como. É uma coisa assim, histórica, comercialmente absurdo. Todo mundo vendia, qualquer camelô vendia a pulseirinha da Jade, claro. A da Jade era uma pulseirinha todinha de pérola, não sei o quê. O camelô tinha azulzinha, verdinha, não interessa, era a pulseirinha da Jade. Outra coisa que eu me lembro muito, que eu acho muito bonito, ela usava um esmalte dourado. E aquilo ficava muito bonito, porque ela não tinha unha comprida nem nada, mas aquilo ficava muito elegante. E as roupas dela tinha muita fluidez, porque, óbvio, aquilo ali foi pincelado com alta costura, uma referência internacional. Por quê? Porque, obviamente, gente, quem consome alta costura? Você não. África, Marrocos, enfim, Índia, Dubai. Então, é óbvio que ela tinha uma informação ali de moda, o desejo de você aprender a fazer uma aula, de você querer aquela roupa. E também era uma roupa que dava para você poder ter, tá? Como a Dara, a Jade também estava no limite popular, que dava para você poder ter aquilo. Já, porque também a roupa de dança era menos utilizada aqui, né? Não era toda hora, mas a composição do personagem era fácil de qualquer pessoa poder reproduzir, colocar uma echarpe, fazer uma adaptação, que isso eu acho muito importante também, quando você está falando de um público que está ali querendo aquilo, e às vezes não tem nem para comprar, não é que não tem porque não tem dinheiro, não, porque às vezes não tem. Ou como é que eu vou fazer aquilo? Se souber
prestar atenção, você consegue fazer uma certa reprodução e curtir. Ai, fica bom para todo mundo? Fica para quem quiser. Livre, para quem quiser. Cada um veste o que quer, se sente bem como quer, tem o seu estilo, entendeu? O estilo eu não posso impor a você, você tem ele. Não adianta, eu tenho, não. Tá? O dia que você encontrar seu estilo, você já sabe qual é o seu e tá tudo certo. Agora, todo mundo pode vestir bem o que quiser, entendeu? Eu acho que, principalmente quando a gente tira, a gente tá falando de figurino e tá falando de televisão, aí já tem mais uma liberdade aí, porque já tá entrando numa coisa até que comercial, né? Nós estamos saindo daquela coisa, vamos fazer um figurino tradicional para respeitar o folclore, pá. Aqui não, aqui é tudo bem, vamos lá. Então, se você gosta, pode usar. Caminho das Índias. Como a Jade, tudo, os enfeites, a maia, um figurino lindo, a história encantadora, né? Como a Jade, a Maia e o Raj. Então é o combo todo, aquele encantamento de Dubai, daquela coisa, daquele casamento, daquele ouro, daquele amor, daquela fidelidade. Personagem muito bem construído, o figurinista impecável aqui. O Globo tem uma estrutura muito boa, né? Incrível, 1.600 figurinos por mês a Globo confecciona, quer dizer, absurdo. Então, o Caminho das Índias também, uma novela emblemática, com figurino impecável e com uma história que encantou. E a questão do Bollywood, né? Que terem mais acesso e tal. Lógico, a dança indiana, gente, todo mundo sabe, quem pratica, que não é simples e como, né? É uma dança mais difícil. Mas eu acho que aqui vendeu muito mais o romance em si, aquela delicadeza. Tanto que o fim dessa novela foi alterado, né? Porque a população, e quem manda, não adianta, eu acho que ela foi muito legal nesse sentido, detestava o outro cara lá, que eu não me lembro mais o nome, que fazia par com ela no começo e gostava do Raj. Então ela muda o final para ela ficar com o Raj. Por quê? Quem manda é o povo. Entendeu? A gente tem que ter o autor, enfim, a gente está entrando na linha do comércio, né? Aquele espectador, aquela receita, aquela aprovação, você também tem que dar ouvidos ao teu público. E aqui foi modificado porque ninguém aguentava o outro cara lá, o primeiro par da Maia, ponto. Mas é uma novela também importante. Aqui, ó, uma foto bonita também do casamento, né, da novela. Aqui os trajes indianos, de passarela mesmo, só para ver que é muito próximo do que foi reproduzido para ela. Na verdade, acho que muita coisa foi comprada lá. Acho que a Globo não precisou reproduzir porque tem dinheiro para comprar. Porque era muito incrível, era muito bem feito e muito fiel. Não que eles não tenham estrutura para reproduzir, mas acho que muita coisa era original ali. Aí aqui eu coloquei a Amazônia. Porque Cristiane Torlone arrasou. A Cristiane Torlone, como Maria Alonso, que era uma espanhola, e a Cristiane Torlone, ela deu duas graças pra gente que é do Flamengo. Duas felicidades. Agora eu vou falar pessoalmente, opinião pessoal, tá? Nada técnica. Quando ela foi pra Dança dos Famosos, ela foi fazer aula de flamenco, porque ela é muito metódica com as coisas, né? De fazer tudo muito perfeito. E ela gostou, de certa forma, muito daquilo e quis entender. Então, o figurino dela do passo doble, ela escolheu. Ela quis daquele jeito. Ela não aceitou aquele figurino hollywoodiano do passo doble, que no começo a gente ainda achava ruim, mas depois tudo bem, né? Que montava cavalo. Então, ela estruturou aquilo porque ela entendeu que o flamenco não era aquilo. Na Amazônia também, que um tombo, e a Cristiane Torlone de novo. Aqui a gente tem um figurino incrível, de flamenco mesmo, é incontestável. Isso não é uma minissérie que deu um bom, não, mas eu coloquei para poder reforçar essa questão agora pessoal, tá? De uma admiração até pela atriz. E o figurinista aqui, tudo bem, aceitou isso daí, até porque é da Globo. Porque também uma coisa que é importante, gente, é saber.
menos ego dos dois lados. Quando você procurar um figurinista para desenvolver uma coisa para você, escuta, respeita. E o figurinista também tem que fazer igual. Se você trouxer um projeto pronto, foi a sua pesquisa, eu quero reproduzir isso, estou falando de figurinista como eu também sou. Eu tenho quem reproduza, a confecção, eu posso fazer o que você quiser. Lá, se você vier com aquilo pronto. E também, se você não souber, a gente vai para o caminho do desenvolvimento. São preços diferentes, totalmente, pesquisa, tudo. Só que assim, não bate cabeça, sabe? Porque às vezes é tanto ego, é tanto que sai tudo errado. Então, o figurinista, às vezes o ator, por exemplo, vamos falar em ator, vai. O ator, ele tem uma ideia também, porque ele também quer aquilo lá, tá, de um figurino. E quer daquele jeito, sei lá, na cabeça da mente dele foi daquele jeito. Aí ele vai falar com o figurinista fala, olha, não vai dar. Por quê? Porque esse material, isso, mas eu quero assim. Então, muitas vezes, é difícil, existe um conflito entre o artista, o figurinista, o escritor. Isso acontece sempre, mas acho que também vale a pena aí um pouco de baixa bola de todos os lados, escutar quem sabe, né? Porque a gente sempre tem para aprender. E aqui eu coloquei a Cristiane, voltando, por ela ter essa liberdade de também, né? De estar falando em figurino e esse respeito dentro da emissora que ela trabalha. Isso é muito importante, um figurino muito bonito. Isso a gente está falando em tradição, em cultura, em tentar chegar mais próximo do real. E para quem precisar se virar sozinho, porque eu não tenho uma produtora, eu não tenho uma televisão, eu não tenho uma professora para me ajudar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Não tem lei, não tem nada, eu preciso de um figurino, o que eu vou fazer? Vai se virar. Vai se virar, entendeu? Você vai pesquisar, você vai ou procurar um acervo, vai tentar achar uma costureira para te ajudar a dar um jeito nesse acervo, que às vezes não vai servir, você quer adaptar, e vai construir a tua história. Claro, a gente está falando para quem já está, né, envolvido com arte ali, que já tem mais ou menos um jogo de cintura ali para saber como é que faz o, né? Eu sei que meu personagem tem isso, ou a minha dança precisa disso. Se você for aluno, a professora de dança vai orientar. Por quê? Porque normalmente o professor, ele explica, ensina, dá o caminho do porquê das coisas. Por que que usa isso, por que usa aquilo, por que essa cor, por que tal. E, né? Então, eu acho que tem o professor nesse sentido. O professor, nesse sentido, ele dá o caminho. Outra coisa que é importante, vamos falar agora então. Atento ao seu professor, sempre. Ele está explicando? E se você tem curiosidade, pergunta o porquê daquilo, sabe? Não, mas não sei, porque assim, eu já escutei muita coisa assim, perdida, sabe? Que não precisa. Não precisa deixar o aluno feito um bobão. É até desumano isso. Sabe, explica por que esse sapato, por que essa cor, porque tudo tem um sentido, sabe? Nada é solto, tudo é simbólico. Então, se você se habilitou nesta vida a ser um facilitador, um professor, então seja. Não tenta, não brinca. Porque se você está brincando, você tem quem sabe fazer certo. Então, aí o aluno vai olhar e falar, mas por que a minha amiga sabe e eu não sei? Aí você perde o aluno da sua escola e fala, por que será que eu perdi? Porque você não explicou para ele. A sua amiga lá explicou. E hoje em dia tem a internet, entendeu? O acesso é muito mais fácil e a velocidade. Então, o aluno não fica mais amarrado. Ai, meu Deus do céu, se ela não me ensinar, ninguém vai me ensinar. Vai. Então, acho que qualquer profissional, quando ele se propõe a ensinar ou a executar, ele tem que saber o que ele está fazendo para ser chamado de profissional. Não é da noite para o dia, não. É fácil também, não. Você vai tomar um monte de tombo? Vai.
Mas vale a pena, porque você vai olhar o seu trabalho daqui 10, 15, 20 anos e aquilo ainda vai te emocionar. Eu acho que tá tudo certo, né? Eu agradeço. Vou deixar o Instagram aqui, tem o Instagram de figurino, que eu acho que é o que interessa, porque a gente falou bastante de figurino. E tem o Instagram novo, que eu vou disponibilizar o acervo, que eu ainda estou montando. Eu tenho um acervo muito grande e ele vai ser disponibilizado para venda, inclusive. Porque são muitos anos, são muitos figurinos, e acho que eu não vou usar mais tanto. E eu acho que a gente pode passar para outras pessoas um figurino tradicional, por um preço melhor, com qualidade e pronto para você poder usar. Então, isso é uma coisa que vai demorar uns 15 dias para ficar lá, mas assim, eu vou disponibilizar todo esse acervo e mais algumas coisas, e também tecidos e coisas que a gente tem, também para facilitar o acesso, porque a gente não sabe como vai ficar depois da pandemia. Os tecidos podem sumir ou podem ficar caríssimos, já vão ficar, e talvez a gente não tenha facilidade de encontrar coisas tal. A gente tem um bom acervo, entendeu? E dá para compartilhar, de certa forma, lógico. E eu acho que passa assim, né? Hoje em dia a gente tem que trabalhar com a consciência. Não vai dar, mudou, gente, não dá mais para pensar. Ninguém vai ter condições nem financeiras para pegar e falar, vou comprar 50 metros para fazer uma saia. Eu acho que vai voltar lá numa restrição. Então, isso vai estar disponibilizado. Qualquer pergunta, tem o meu WhatsApp, está disponível. Eu não sei, eu não uso direct, nem sei. Mas o Instagram tá lá, mas qualquer coisa pode falar comigo no WhatsApp, se tiver alguma. Eu agradeço, espero ter colaborado, muito contente em poder falar um pouco, porque eu falo demais, né? Mas assim, eu queria falar mais, assim, mas eu não vou falar, mas eu queria falar mais porque a parte histórica é muito interessante, tem que estudar, entendeu? Mas aí a gente pode ver depois outro tipo de... É que tem muita coisa. Mas eu agradeço, obrigada, agradeço a Débora pelo convite. Muito contente de participar aqui, né, do congresso. E é isso, tá bom? Muito obrigada.